Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como você que começou a investir em ações em 2019 declara suas ações no Imposto de Renda 2020, assim como seus proventos, seus lucros com operações comuns e os seus aluguéis. Cara, mas antes de começar, a gente precisa saber o seguinte. Todo ano são enviados para o seu endereço informes de rendimento dos bancos escrituradores das suas ações. Não entendi foi nada, o que é isso? Toda empresa listada na bolsa tem um banco escriturador, que normalmente aí são o Itaú, o Bradesco ou o Banco do Brasil. Então, os informes que você vai receber por correio lá no teu endereço vão vir de alguns desses bancos. Daí, como esses informes de rendimento que são enviados pelos bancos escrituradores são basicamente padronizados e todo mundo tem acesso a eles, eu vou me basear nesses informes para fazer a declaração de imposto de renda aqui nesse vídeo. Então, se por acaso você não receber esse informe de rendimento aí no teu correio, você pode, cara, ligar para o RI da empresa das quais você tem ação e perguntar qual é o banco escriturador dessa empresa, porque aí você pode ir até uma agência desse banco e pedir a segunda via do seu informe de rendimentos. Ou ainda, se você já tiver conta em algum desse banco escriturador, você pode até usar o seu próprio internet banking e pegar a segunda via por lá. E também para você ter, cara, absolutamente tudo que você precisa para declarar tranquilamente as suas ações no Imposto de Renda 2020, vai agora no SEI, Canal Eletrônico do Investidor, faz o login, clique em extratos informativos, depois em negociação de ativos, daí seleciona a sua corretora de onde você comprou suas ações, filtra a data para começar no dia 1º de janeiro de 2019 e terminar no dia 31 de dezembro de 2019. Aí, por último, você clica em consultar. Daí, deixa essa tabela que apareceu aí guardada que a gente já vai voltar nela. E, antes de mais nada, cara, deixa o seu gostei porque tem um trabalhão para compilar todo esse material aqui de qualidade para te auxiliar exatamente com passo a passo de tudo que você precisa saber para declarar com confiança as suas ações no Imposto de Renda de 2020. Daí você retribui aqui esse conteúdo gratuito que eu tô trazendo para você. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o PGD, Programa Gerador da Declaração. E esse programa a gente baixa lá no site da Receita, que caso você não saiba qual é, eu tô deixando o link aqui na descrição. Bom, depois que a gente baixa lá o PGD, a gente entra em Bens e Direitos, depois em Novo, daí a gente escolhe a opção de código 31 e digita o CNPJ da empresa da qual a gente está declarando. Lembrando que o CNPJ da empresa está mostrando lá no informe de rendimentos do banco escriturador. Daí, na parte de discriminação, mano, você precisa colocar exatamente a quantidade de ações dessa empresa que você está declarando que você tinha no dia 31 de dezembro de 2019 e também o valor total que você gastou comprando essas ações. Esses dois valores você encontra onde? Você vai encontrar lá naquela tabela do SEI que eu pedi para você deixar aberto em outra aba que a gente já ia voltar. Fica ligado que não é o valor que as ações têm hoje, é o valor que você gastou comprando as ações no primeiro momento. E se liga também que essa tabela do SEI que eu tô te mostrando tá escrito, ó, resumo de negócios no período. Ou seja, se você começou a investir em 2019, que é justamente para quem esse vídeo é destinado, você só precisa colocar do dia 1º de janeiro de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2019. Mas caso você tenha começado a investir antes disso, então você vai ter que colocar a data desde o momento em que você começou a investir. E caso o SEI não dê a possibilidade de você voltar para o tanto de tempo que você investe antes disso, aí, meu amigo, você tem que ir lá na sua corretora e baixar nota de corretagem por nota de corretagem para você ter todos os preços médios, saber quanto você comprou e quanto você vendeu. Mas se você começou a investir em 2019, não se preocupa, você só precisa dessa tabela do SEI que eu estou te mostrando. Bom, beleza, vamos fazer então na prática aqui com as minhas ações da MAHLE Metal Leve. Cara, eu comprei no total 500 ações da MAHLE Metal Leve em 2019, mas as compras que eu fiz foram realizadas em momentos diferentes. Então, eu preciso somar os gastos que eu tive com cada uma dessas compras. E aqui na tabela a gente vê exatamente isso, ó. Foram 300 ações que eu comprei por R$ 24,62, depois mais 100 ações por R$ 24,60 e depois mais 100 ações por R$ 24,56. Daí, nesse caso, o SEI já está me falando nessa tabela de resumo aí embaixo que o meu preço médio foi de R$ 24,604. Então, 500 ações vezes 24,604 é igual a R$ 12.302. E aí, mano, você também pode acrescentar a esse valor
os seus custos de corretagem, a sua taxa de liquidação e os emolumentos, que são todos considerados como custo para você poder realizar essa operação de compra. Só que eu não vou fazer isso, por alguns motivos. Primeiro, a minha corretora, cara, ela não cobra corretagem. E normalmente a corretagem é justamente a parte dos nossos gastos que é mais relevante nos nossos investimentos. Então, como o que eu gastei de taxa de liquidação e emolumentos foi ínfimos em relação à quantidade de capital que eu investi, papo de alguns centavos, então eu vou deixar isso de fora. E o segundo motivo, cara, ter o trabalho de declarar todos esses gastos aí que a gente teve só valem a pena caso você tenha feito muitas operações e caso você tenha vendido com essas operações mais de 20 mil reais em um mês e você tenha tido lucro com essas operações. Porque assim você poderia considerar todos os gastos que você teve pagando esse monte de taxa com as suas operações e usar esses gastos para abater no valor final que você tem que pagar de imposto. Daí, caso você pague corretagem, caso você queira declarar a sua taxa de liquidação, os emolumentos, você vai lá no site da sua corretora e você procura a nota de corretagem que vai estar tudo discriminado lá. Como eu falei, eu não vou fazer isso agora porque para mim isso é insignificante. Bom, então na discriminação das minhas ações de Mali Metal Leve ficou assim: 500 ações de Mali Metal Leve, código de negociação Leve 3, custo total de R$ 12.302. Eu sei que você já pegou já, mas antes da gente ir para declarar proventos, vamos ver uma outra empresa aqui porque aconteceu uma coisa muito interessante com ela. Eu fiz uma venda. Ano passado, cara, eu fui aportando dinheiro em PetroRio até acumular um total de 800 ações e depois eu vendi 400 dessas ações e tive lucro com essa operação. Como é que a gente declara isso? Vamos lá. Bens e direitos, novo, código número 31. E na discriminação eu coloco somente a minha posição no último dia do ano, que no caso é o saldo líquido, né? De 800 menos 400, que foi o que eu vendi, sobrou 400 ações de PetroRio, código de negociação PRIO 3, custo total R$ 6.795,60. Beleza, isso foi a discriminação da custódia que a gente tinha no dia 31 de dezembro de 2019. Então, recapitulando, eu tinha comprado 800 ações, daí eu vendi 400 ações e essas 400 ações que eu vendi por um valor total de R$ 7.340. Só que se lembra que o meu preço médio para comprar essas 400 ações antes tinha sido R$ 6.795,60. Então, cara, eu tive lucro. E esse lucro foi 7.340 menos 6.795,60, que deu um total de R$ 544,40. Esse lucro tem que ser declarado, mas, apesar de eu ter tido lucro, como o valor da minha venda dessas 400 ações foi abaixo de 20 mil reais, então eu não pago imposto. Então, como eu não pago imposto, a gente ainda tem que declarar isso, então a gente vai em rendimentos isentos e não tributáveis, código 20, e a gente escreve o lucro que a gente teve com essa operação. E caso você tenha tido prejuízo, no meu caso eu tive lucro, mas e se você por acaso vendeu uma ação por um valor menor do que você tinha comprado? Você declara isso também, porque aí isso é uma forma de você poder abater na quantidade de imposto que você vai precisar pagar. E para fazer isso, cara, você vai em renda variável, operações comuns, day trade e preenche com o valor dos seus prejuízos todos os meses que você teve prejuízo. Por exemplo, se eu tivesse, ao invés de ter lucrado R$ 544, tivesse tido prejuízo de R$ 544, eu não ia declarar isso em rendimentos isentos e não tributáveis, afinal é prejuízo, não é rendimento. Então eu viria aqui em renda variável, operações comuns / day trade e selecionaria o mês que eu tive prejuízo, que nesse meu exemplo aqui foi outubro, dá para ver lá na tabela grandona do SEI, naquela de cima, quando é que você fez essa operação de venda, e preenche a lacuna com menos R$ 544. E nessa parte aqui que a gente tá, cara, você só vai declarar os seus lucros caso você tenha feito uma venda no mês acima de 20 mil reais que você tenha tido lucro. Porque daí, se você for aqui embaixo em resultados, a calculadora da Receita vai analisar automaticamente a relação de todos os seus lucros provenientes de vendas acima de 20 mil e de todos os prejuízos que você teve ao longo do ano. E aí essa calculadora vai dizer o quanto você precisa pagar de imposto. Lembrando que, cara, toda vez que as suas vendas no mês ultrapassam 20 mil reais, você precisa pagar
15% sobre o lucro que você teve com essas operações. Só que isso que você paga imediatamente através de um documento chamado de DARF, que você tem que preencher e pagar no valor devido. Daí, nesse caso, pode ser que a plataforma acuse para você que você precisa pagar o imposto. Daí, o que você vai fazer? Para você não precisar pagar imposto duas vezes, depois que você terminar de preencher tudo, você vai ali embaixo onde tem um quadro escrito Consolidação do mês e confere se a alíquota que foi calculada está certa em imposto a pagar. Daí, você informa o valor que você já pagou no DARF em imposto pago, justamente que aí isso evita que você precise ser bitributado. Agora, sobre proventos. Cara, dividendos não são cobrados impostos. Então, para a gente declarar dividendos, a gente vai ali na parte de rendimentos isentos e não tributáveis. Agora, os juros sobre capital próprio já são um tipo de rendimento que tem imposto deduzido na fonte. E a gente vai falar dos dois, mas vamos lá, vamos começar aqui com os dividendos. Ó. Pegando o informe, a gente vê aqui que eu recebi R$ 228,91 de dividendos de Fleury, que está com o número 1 nesse informe, e também R$ 13,50 de Sinqia, que está com código 2, e R$ 32,33 de Log Commercial Properties, que está com o número 4. Então, eu tenho que fazer o lançamento para cada uma dessas empresas que me pagaram dividendo. No meu caso, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá em rendimentos isentos e não tributáveis, novo, código 9, e no valor eu coloco R$ 228,91. Depois coloco o CNPJ da Fleury, a sua razão social e faço a mesma coisa com Sinqia. Novo, código 9, escrevo R$ 13,50, coloco o CNPJ da Sinqia, mesma coisa depois com Log. Novo, código 9, escrevo R$ 32,33 e pronto, declaramos o dividendo de todas as empresas que me pagaram em 2019 sem nenhum mistério. Para declarar os juros sobre capital próprio, a gente vai agora em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, clica em novo, insere o código 10, coloca o CNPJ da empresa que a gente quer declarar, no meu caso eu vou fazer da Fleury, e preenche com o valor discriminado no informe. No informe, o total declarado da Fleury é de R$ 90,73. Daí, é só você fazer isso para todas as empresas que para você pagaram juros sobre o capital próprio. E, mano, se você reparar, ó, aqui no informe que tem o número 6, tem uma parte escrita créditos em trânsito. Esses são os proventos que a empresa declarou que vão ser pagos, mas ainda não chegou a pagar de fato para os acionistas. Ou seja, você é detentor do direito de receber esses valores e por isso você precisa declará-los. Onde? Você vai lá em Bens e Direitos, daí você clica em Novo, código 99, e na discriminação você escreve créditos em trânsito, tracinho, juros sobre capital próprio, ponto. Daí você vai inserir a razão social da empresa, tracinho e o seu CNPJ. O ideal é que você faça uma ficha para cada um desses proventos provisionados. No meu caso, a Fleury também tem créditos em trânsito. Então, para mim, na minha discriminação, os juros sobre capital próprio em trânsito ficam assim. Beleza, e agora sobre o aluguel de ações. Vamos dizer que você quis ao longo do ano deixar algumas das suas ações disponíveis para aluguel para ter aí uma renda extra. Como é que você declara esses rendimentos que você teve com esses aluguéis? Então, antes de tudo, cara, a gente precisa saber o quanto as nossas ações nos proporcionaram de aluguel. E para isso a gente volta lá no SEI, vai de novo em extratos informativos, depois clica em empréstimos de ativos e por último em informes de rendimentos. Daí você vai selecionar o ano base de 2020 para baixar o documento de 2019. E nesse novo informe vão ter todos os rendimentos que você teve que foram proporcionados através das ações que você disponibilizou para aluguel ao longo desse ano de 2019. Bom, aqui não tem problema nenhum, você pode fazer uma ficha só para tudo. Então pega o informe, olha o quanto você recebeu, aqui no meu caso foi R$ 37,06 e depois volta lá para o aplicativo da Receita, o PGD. Bom, beleza. Como o imposto dos aluguéis que você recebe já são descontados na fonte, então para declarar esses rendimentos, você vai lá em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, novo, código de número 6, e depois é só acrescentar o valor que está lá no informe. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Como falei, cara, ajuda muito se você só der o seu like aqui embaixo. Comenta aqui se esse vídeo de fato te ajudou, porque assim o YouTube entende que esse é um vídeo bom, que vai agregar para as pessoas, então ele acaba expondo mais os vídeos e assim a gente pode de fato levar esse conteúdo para mais gente que de fato
precisa. Então, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações porque vão ter outros vídeos ensinando como declarar fundos imobiliários e como declarar investimentos no exterior também. Então, garanta que você vai receber essas notificações quando esses vídeos saírem. Sem mais, eu fico por aqui. Meu nome é Breno Perrucho. Beijo enorme para você. Esse é o Jovens de Negócios.